minha pergunta é direcionada para ele. Está conhecendo o seguinte, entre 2009 a 2012, o BNDES, para capitalizar o BNDES, foram emitidos 35 bilhões de reais em títulos da dívida pública. Esses títulos, eles têm elas pegam a 5% e elas têm isenção para pagar. Então a gente sabe que esse papo de que é para investimento em causas sociais, não é bem por aí, porque esse dinheiro é retirado do orçamento da União. Então eu queria saber como é que a gente pode fazer, a pergunta é essa, como é que a gente pode fazer um rastreamento desses gastos desses investimentos que são viabilizados com a volta que o governo federal disse. Como é que a gente pode rastrear isso, depois comparar isso com o que foi feito? Obrigado. Boa tarde, eu sou Leia. Passo a palavra para a Natália, que vai falar sobre os encaminhamentos do grupo Rosa. Vamos lá. A gente começou a discussão um pouco falando da questão de participar ou não do Não Vai Ter Copa, né, de estarmos ou não, por que estamos e por que não estamos, e chegamos a alguns consensos, né? Mas vou falar das nossas pautas, né, das propostas, se der tempo eu compartilho a nossa reflexão. Então, as nossas sugestões e encaminhamentos. De agenda. Agora, dia 8 de março, vai ter a Marcha Mundial das Mulheres. A nossa sugestão é somar com essa marcha, enquanto comitê, levando principalmente as pautas de violência, né, das mulheres, de exploração, e mais uma pauta que a gente chegou a falar que eu não estou me lembrando. Se alguém lembrar, pode complementar. Outra agenda que a gente achou importante somar é 18 de maio, que é uma data do Dia Antimanicomial. Então a gente acha importante somar, enquanto comitê, levando a pauta principalmente de violência das ruas, de marginalização. 13 de abril, né, a gente retomou o Tempo Rebelde. Vai ter a semana em que vai ser votada a lei antiterrorista. A gente acha importante, nesta semana, também ir para as ruas levando as pautas de desmilitarização, né, e estado de exceção, tudo isso que a gente tem que falar. Quando eu falar depois das pautas vai ficar mais claro. No dia 26 de março, foi uma proposta de um dos companheiros aqui da auditoria. Eles toda a última semana, toda a última quarta do mês, vai ser agora 26 de março, mas também podemos pensar para abril ou para março, somar os companheiros, eles têm esse dia em que eles reclamam a questão dos impostos, a questão das isenções, então da gente estar junto, somando na nossa, principalmente com a nossa pauta do arquivamento imediato, da isenção de impostos. Aí a gente acha que as outras pautas que a gente colocou vão ser esses 5 dias de luta lá perto dos jogos mesmo, que aí o próprio comitê tem esses dias já tirados, né? O dia da abertura, o dia aqueles 5 dias lá fatídicos. Com relação às pautas, tá? A gente tem muita ciência de que agora o comitê vai ter um tempo para elaborar melhor os textos. O que eu estou falando aqui são propostas e os próprios movimentos sociais ficaram de nos mandar textos, dados, estatísticas para complementar as pautas. Que pautas? Então vamos lá. A gente acha que tem que elaborar melhor a pauta que diz respeito à isenção fiscal. Elaborar melhor o que diz respeito a didatizar o texto, tornar o texto mais acessível a quem está lendo, a história da revogação da lei, que fala da revogação da lei geral, da isenção de impostos. A gente acha que esse texto tem que ser melhor elaborado. Aí a auditoria ficou, inclusive, de nos mandar dados e ajudar nesse sentido, porque eles querem colocar palavras em destaque, melhorar tanto o texto quanto a diagramação. Na pauta de exploração das mulheres, a gente quer deixar mais claro a questão de que a prostituição é, na sua maioria, de mulheres e que a clientela é basicamente masculina. Mesmo quando a prostituição é masculina, quem compra, né, quem faz são homens. Deixar claro também nessa pauta, a nossa negação ao projeto do Jean Willis de legalização da cafetivagem. Né? Deixar claro que a gente é contra legalizar essa
deixar isso claro nessa pauta. E talvez deixar mais claro que a região do canteiro de obras e das comunidades acaba virando uma retroalimentação dessa exploração. Deixar claro na pauta dos arquivamentos a questão de que estamos num estado de exceção. Claro, o companheiro lembrou, não uma exceção, uma regra, é isso que a gente tem vivido há muito tempo, mas deixar claro esse termo, estado de exceção, o termo terrorismo e criminalização dos movimentos sociais. Na pauta do trabalhador autônomo, deixar claro a questão dos catadores, mais qualificados. Também deixar claro que nós não somos contra as prostitutas, mas contra a prostituição e os clientes. Para concluir as últimas duas coisas, a gente acha que o mapa xilográfico se compromete a ajudar no material de divulgação, fazer o material de divulgação nas pautas, desmilitarização da polícia e exploração sexual, para didatizar e popularizar esses conceitos, que a gente acha difícil explicar para a população. Desmilitarização, então o mapa xilográfico se comprometeu. E a última coisa falta uma pauta para a gente, que é uma pauta que diz respeito à questão do futebol. Tanto, vou falar rapidamente, diferenciar torcedor de Copa, torcedor nacional. O torcedor nacional que gosta de futebol não tem espaço para torcer na Copa. Falar da venda dos jogadores, da internacionalização do futebol, da Lei Pelé, da elitização e embranquecimento do futebol e do futebol de várzea amador. Inclusive com uma sugestão de que parte do dinheiro, porque a gente está falando que a isenção da FIFA é um absurdo, tem 1 bilhão aí de dinheiro, certo? Parte desse dinheiro seja talvez destinado ao apoio a esse futebol de várzea. A gente acha que está faltando essa pauta com relação ao futebol. Acho que é isso. Obrigada, Natália. Esse foi o Grupo Rosa. Lembrando aos outros grupos que vão falar em seguida, aquilo que o Grupo Rosa já falou não precisa ser repetido, né? Nós não é uma pauta deste movimento porque não é consenso. Essa foi a nossa discussão. Obrigada, Natália. Eu passo então para o Grupo Verde. A Michele vai